Escuta só essa da Rosa Luxemburgo, a filósofa socialista. Ela escreveu assim quando estava no Chilindró. No meio das trevas, sorriu a vida, como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal em tristeza, em claridade. Minha convidada é uma mulher corajosa assim, a ponto de rir de si mesma no meio da brabeira dos dias que correm. Atriz, roteirista, cantora, compositora, que mais? Clarice Falcão, bem-vinda. Ai, muito obrigada por me receber aqui. Disso tudo que eu falei, você se identifica primeiro com o quê? Cantora, comediante? Cara, eu sinto que a coisa de cantar e compor talvez seja onde eu mais domino, assim. Eu gosto muito de escrever, de contar história. Então eu sinto que a parte de composição e a parte de escrever, assim, é onde eu sinto, sabe, quando é a minha língua natal, minha língua mais fluente. E já há algum tempo. Atriz e cantora, eu me desafiando, assim, a fazer coisas diferentes. Você não veio. Tomei um truque. O que é o truque, hein? O truque é você dá o bolo, é isso? Eu descobri que eu estava fazendo um disco sobre se apaixonar, se iludir. Se né? apaixonar ou se iludir Se iludir e dar errado? e se desiludir. Desiludir. E se vale a pena se iludir novamente, sabe? Isso. Porque acho que a gente, no começo, quando a gente começa a se apaixonar, a gente fica muito... Ai, é pra sempre, é isso, é assim mesmo, ninguém amou tanto quanto eu, se acabar eu tô... Aconteceu com você? E aconteceu comigo. E aí depois você quebra a cara, e aí não sei o quê, aí quebra a cara de novo. E aí eu comecei a sentir que a gente começa a quebrar a cara voluntariamente, sabe? E aí fiz essa relação do truque de mágica, sabe? Quando você vai para um show de mágica, você sabe que é um truque. Mas se você não vai disposto a acreditar, sabe? Naquele momento, você fala, uau, você tá desperdiçando seu dinheiro. Mas você tá querendo transformar o amor num truque de mágica. Eu acho que o amor tem muito de truque de mágica. Tem muito de truqueiro no amor. Eu acho que sim, eu acho que é um truque que você acredita de propósito, sabe? E vale. Porque é gostoso acreditar. É gostoso. É muito bom acreditar. E quebrar a cara? E quebrar a cara é um pouco menos gostoso, mas eu acho importante. Por quê? Me diga, traduz esse negócio de dar um bolo. Pra quem não conhece essa gíria. Então, é quando você se arruma inteirinho, combinou com alguém. Se arruma pra sair. Se arruma pra sair, bota não sei o quê, bota sua roupinha, bota seu brinquinho, bota seu negocinho. Aí, quando você tá todo pronto, alguém vira e fala assim, não vou. E aí você tem a humilhação de ter que tirar tudo. Nossa. E aí, cada coisa que você tira, você pensa assim, que pena de mim mesmo, eu ia sair. Ela achou que ia sair. Depois de meses de expectativa, fazendo planos, você não veio. Tomei um truque. E como que a outra pessoa tem coragem de fazer isso? Você já descobriu ou não? É um absurdo. Mas você já não deu um bolo em alguém? Já. Então. Eu acho que todo mundo fez isso, né? Eu acho que todo mundo já deu e levou bolo. Você já deu o bolo? Já. Como? Lembra? Como? Eu acho que... o meu sempre vem muito da preguiça, assim. Sei. Melhor ficar. Chega na hora... Cara, eu tenho uma amiga que falou que seria muito bom se tivesse um aplicativo em que você bota o compromisso e aí, se você não quer ir mais, você aperta. E aí, se a outra pessoa aperta também, os dois sabem. Não precisa do constrangimento, né? E aí, se a outra pessoa não aperta, tudo bem. Aí rola o encontro, tudo bem. Mas às vezes nenhuma das duas pessoas quer ir. E vira um teatro de que os dois têm que ir
Meio que todo mundo já tá com preguiça. É o contrário do Tinder, né? Do match. É o É o desmatch. desmatch. Seria útil nessa Seria época super tão cheia de útil. matches, né? Seria super útil. E eu acho que assim, dá pra ter bolo de amigo, sabe? Dá pra ter bolo até de trabalho, eu acho que dá pra você levar um bolo, sabe? Eu acho que esse negócio de truque aí é uma coisa um pouco antiga que chama chifre também, não é? Num bom português, não é não? Pois é. Cara, eu acho que o bolo, ele pode ser... Você pode estar apenas em casa, ou você pode estar botando um belo de um chifre na cabeça da pessoa. Não sei se é uma coisa que você não gosta de falar com essa crueza. Não, mas o chifre existe. O chifre existe. O chifre existe. Mesmo nas pessoas sofisticadas. E eu acho que até quem acho que nunca levou. Eu acho que levou, assim, só tá mal informado. E o que a gente aprende com chifre? Eu acho que a gente aprende a dar chifre. A devolver. A devolver, entendeu? Não vamos ser otária, não. Vamos se agilizar. Não, mas eu acho que a gente aprende a também... Acho que no começo a gente muitas vezes se joga muito intensamente. E eu acho que essa coisa de você saber que você pode quebrar a cara, eu acho importante, assim. Você ter essa consciência do chifre iminente, assim. Sei. O que é isso? É uma fragilidade necessária, né? Eu acho que eu já fui muito... Otária. Otária. Trouxa, otária. E é bom reconhecer, né? Todos nós, né? E é bom ser otário às vezes. Né? Por quê? Não viver armadinho. Também eu não acho que a gente pode se proteger de tudo. Aí você vai, você não vai na rua porque pode ser atropelado. Você não vai, tudo isso pode acontecer, né? Resolve a segurança pública blindando o automóvel. Blindando, exatamente. Achando que, não, comigo nunca. Acho que tem que viver, né? Eu acho que tem que... Esse equilíbrio é uma coisa que tem que buscar, né? De não ser totalmente otário, mas também não ser totalmente não otário. E eu posso ser otária, mas eu não sou ridícula. Essa é a minha mais nova máxima. Como é que é? Eu posso ser otária, mas eu não sou ridícula. Não sei exatamente o que significa, mas achei legal. Semana passada eu falei isso, achei legal, tô insistindo nisso. O álbum Truque tem lá uma sugestão de você entender qual faixa que tem a ver com você. Tipo um zodíaco, não é isso, não? Pois é. Eu me identifiquei com aquela do escorpião. Eu destruo. Malvado! Sou sincero, não é que eu destruo, eu não tenho medo de mudança, eu acho que é isso, né? Destruição tem a ver com você acabar uma coisa e começar outra, né? Escorpião diz que tem muito isso, né? A ver com a finitude e a renovação. Assim. Acabou, bora em frente. Eu não gostava de ultimatos. Agora se você pedir, eu mato. Me diz quem você quer que eu destrua. O disco foi muito eu e o Lucas de Paiva produzindo juntos, enfim. E quando você coloca uma coisa audiovisual, começa a vir visões de outras pessoas, né? Então, me juntei com o Lucas Cunha, que foi quem dirigiu os clipes. E aí a gente pensou nos clipes juntos, e aí ele montou essa equipe, dirigiu, ficou lindo. E você começa a... Outras visões começam a se juntar... Ao trabalho, né? À sua visão, e vai ficando cada vez mais complexo, sabe? Mas cada vez mais, você vai criando um universo cada vez mais rico, eu acho. A gente fez um álbum visual, né? Então, e a primeira música do disco se chama Dimensão. E fala sobre, se não deu certo nessa dimensão, de repente, tem uma outra dimensão. E isso meio dá o tom dos clipes, que são cada uma meio uma dimensão de uma Clarice diferente, sabe? Você diz na letra, enquanto a gente vive a nossa vida, vive outras vidas. Explica melhor esse trem aí. É meio que tipo digamos que uma teoria que vai e dizem que é possível, que estejam tendo outras dimensões. E estejam em milhares. Milhões de Clarices então, aqui.
pode ser que eu esteja nesse momento, Ah, tem alguma dimensão em que eu sou formada em medicina. sim. E, tipo, sou cirurgiã. Então, assim, tudo é possível. Enquanto eu tô aqui, eu talvez esteja em vários outros lugares. Mas, assim, eu começo assim, no final canto uma música sobre ser ateu. Então, assim, na verdade, eu fico falando, mas eu sou super... Eu sou menos tilelê do que eu gostaria. Você é menos o quê? Tilelê. Tilelê. Tipo, acredito Tudo tá na rolando, vamos na energia. energia. Nananã. Você finge que é tilelê, mas é uma cientista do amor. Ai, eu gosto muito de narrativa, né? É. Então, acho que, por exemplo, signo é uma coisa que eu acho que eu não acredito mesmo. Mas eu amo falar sobre signo. Sim. Porque, no fundo, é É falar uma sobre história, é uma arquétipo, linguagem, né? é uma E de linguagem. um jeito de se conhecer e dizer, É você é sensacional. meio assim, eu sou meio assim, eu combino com isso, eu não combino. Minha amiga disse que eu sou grossa e que minha sinceridade às vezes a machuca. Mas é que eu sou de Sagitário, Sagitário faz isso. Meu pai me disse que eu sou insuportável com a minha teimosia e que sempre me acha dona da razão. Mal sabe ele. Eu já mencionei o meu ascendente? É Aquário. 10 anos do seu álbum Monomania, hein? 10 anos, cara. Que coisa incrível, né? Como que você vê esse arco? São 2 discos que falam sobre a mesma coisa. É. Eu passei esses 2 outros discos falando de outros assuntos. Sim, sim. E ver como passou, assim, como mudou a Que forma... diferença que você vê? Eu- Porque é desilusão nas duas pontas, não? Eu acho que sim, mas eu acho que o Monomania é mais trouxa. É mais trouxa. Eu acho que ele é mais Que otário. bom, né, saber disso, né? Ele é mais otário, ele é o primeiro amor, né? É, O primeiro amor, ele é sempre... você tem direito, né, no primeiro amor, de ser trouxa, Tá né? descobrindo, e a primeira... Tem que aproveitar o primeiro amor também. Sem problema, ser figurante da sua história. Que olha nem força sua memória. Nem nome eu preciso ter. Mas cuidado, me deixa no canto da sala. Que se eu tiver alguma fala, eu mudo pra eu amo você. O que você tem a dizer para quem te conheceu nesses 10 anos, né? E que eu imagino que tenha aprendido com você, expondo essas coisas. Eu tenho estado muito numa de que eu acho que você tem que aproveitar, sabe? Eu não acho que você tem que se blindar. Óbvio que tem que ter uma atenção pra se tá te fazendo se tá te machucando, Sim. se tá te fazendo mal e tal. Cuidado, né? Um cuidado com você próprio, Claro. né? E com o outro. Mas eu acredito muito em se apaixonar, não só romanticamente, mas estar presente, sabe? Gostar de... Tentar gostar de... É muito difícil você ser feliz não apaixonada pelo seu trabalho, ou não apaixonada pelas pessoas que te rodeiam, ou não apaixonada, sabe? Independente da coisa romântica. Sim. E a coisa romântica? Tô percebendo que você não quer tá fugindo da coisa Não, eu acho que a coisa romântica é a coisa vale mais a linda pena do mundo. também, né? E é isso, é sobre romance. É assim. sobre romance. É Aliás, sobre romance. é puro. Você tem uma coragem de falar mesmo né, do que deu ruim, do que não rolou. Eu amo esse assunto. Tem muita gente querendo te consultar aqui sobre isso, tá? Vamos lá? Pedro Orixá. Clarice, o Monomania foi lançado há 10 anos. De lá para cá, você conseguiu identificar uma influência das suas canções na atual MPB? É difícil isso, né? Eu acho que, cara, é muito difícil você tentar olhar de fora, assim. Eu vejo gente usando senso de humor nas letras, mas eu, por exemplo, sinto que eu já peguei isso de algumas... Tipo, você vai ouvir Sérgio Sampaio. É um cara que, tipo, falava de amor de uma forma completamente troncha, Isso. sabe? Que é o que eu sempre tentei Excêntrica, fazer, né? De uma maneira sabe? leve e, ao mesmo tempo, pontiaguda, né? Então, eu acho que eu tô
tô trazendo daí e espero que tradição. continue, porque é um assunto que eu gosto muito, mas que eu sinto que é tão falado e tão cantado que às vezes a gente corre o risco de se repetir, sabe? Eu tento olhar para qualquer música que eu esteja fazendo e pensar, essa música já foi feita? Isso já foi falado desse ponto de vista, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto muito de ver os outros artistas fazendo também, sabe? Falando sobre isso de uma forma esquisita. Assim. Nessa cena de uma coisa esquisita. E é isso mesmo. Eu acho a palavra esquisito uma das mais lindas da nossa língua, né? Esquisito. Eu adoro coisa esquisita. Como um rato de bueiro, como um gato de calçada, velho mendigo da rua, cão de putiquim. Esse daqui lembra um assunto que eu adoro que você fez. Fala do clipe genial com genitais como protagonistas. Sim. Um clássico, né? Um clássico. Conta aí, como foi fazer esse clipe? Cara... E um clipe que, assim, foi barrado, né? No YouTube, na internet. Foi. Que aparece mesmo, mas aparece de um jeito tão bonitinho. E nas diretrizes do YouTube, permite nudez, caso não seja sexualizado. E no meu ponto de vista, era zero sexualizado. Claro, Mas me veio num sonho, eu sonhei e falei assim, será que se o clipe de Se Você Fosse Mãe de Peru e Pepeca? Aí a gente botou e a ideia era, tipo, ser o mais ridículo possível, assim, tipo, botar lacinho, vestir de árvore de Natal e tá. E aí, quando teve a reação extrema, assim, eu fiquei assim, caramba, a reação eu senti que foi mais doida do que o próprio clipe. De quem, a reação que te impressionou mais? De todo mundo, mas especialmente, tipo, porque a gente sabe que gente que, enfim, tem um pensamento retrógrado, nananã, aí tem uma questão com nudez e tal. Sim. Mas eu lembro que a galera mais progressista, assim, ficou meio dividida. Ah, é? Eu acho que ficou, tipo, tinha uma galera que falava, não tem pra quê, nananã. Pessoal, depois do intervalo, um assunto mais tranquilo com a minha convidada Clarice Falcão. As ambições políticas desta moça. Futura deputada federal, não perca. Com certeza. Até mais. Tudo acontece no Rio de Janeiro. Uma influenciadora digital se candidata e ganha a eleição ao governo do estado. Essa é a história de Eleita, série criada e protagonizada pela minha convidada Clarice Falcão. Ô Clarice, eu não sei se você levou isso para terapia, mas eu vi aí uma manifestação de um inconsciente, de um desejo. Pois, pelo contrário, Olha vou até aí. Contar como é que surgiu. Eu e o Célio, que criamos o Eleita, e basicamente a ideia foi, imagina que coisa horrível seria se você fosse governadora do Rio de Janeiro. Tanto que antes ia ser até eu, tipo, como Clarice Falcão. Sim, sim. Mas Olha aí. a coisa que ela menos quer, a personagem, é ter sido eleita. Era a coisa que ela menos queria na vida. Você sabe que é assim que começa, né? Não fale isso, não fale tudo isso. que eu não quero é ser candidato. É assim que os caras começam. Não fale isso, mas eu juro, cadê a câmera? Eu juro pelo tudo que é mais sagrado. Vai ficar gravado aqui para sua campanha eleitoral. Pode ficar gravado. É bom que, tipo, se um dia podem pegar esse vídeo, jogar, pode viralizar. Eu não ligo. Porque vai estar me fazendo um favor no futuro e vocês também. Olha, ela falou mesmo, como candidata, gostei. Não, inclusive até é um assunto que, por exemplo, agora que eu sinto que a gente está num momento mais tranquilo, foi bom dar pra mim, né? Botar pra fora. Foi bom dar porque a gente começou a escrever, era Temer.
Sim. Não tinha nem tido as eleições de 2018 ainda, Tá. mas o Trump já tinha sido eleito lá. Sim. Então era meio essa vibe de... Era um esquenta. Era um esquenta. E aí, desde então, a realidade só foi ficando mais doida, a gente teve que endoidecer a série. E é até engraçado que eu li as declarações, né? A série se passa num futuro em que o Rio está caindo aos pedaços. Ah, que futuro é esse, né? é- Chama é- futuro, chama presente. Se chama hoje, né? O que está acontecendo com o nosso Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro? Ai, gente, nem fala, tá difícil, mas eu sinto que já... Não sei se já esteve pior. Não sei se já esteve pior. Tá péssimo. Tá tudo horrível. Sempre é possível pensar que já esteve pior. Eu não cuido da minha saúde. Eu não foquei na educação. Eu não tenho nem saneamento básico. O Rio de Janeiro precisa crescer. Vamos crescer juntos. A gente teve esses últimos anos muito politicamente muito quentes e tal, e eu não sinto que eu sou nem uma pessoa mega tal, politizada, mas eu sinto que a gente tinha obrigação de ser. E eu acho que até essa coisa de ter feito o Truque, depois de ter feito um disco, o Tem Concerto, que era sobre ansiedade, depressão, um disco super denso e tal, eu acho que eu até fiz o Truque meio pra me dar um respiro, assim, de tanta... Falar de coisas interiores, né? Eu gosto muito de ver a artista vulnerável. Eu acho que um artista defendido, eu não acho tão interessante, assim, sabe? Seja nas obras e pessoalmente também. Eu acho que tem muita coisa hoje em dia uma coisa de que as pessoas famosas, elas têm uma vida perfeita, sabe? E elas são infalíveis e elas estão sempre no melhor lugar, comendo a melhor comida. No melhor pôr do sol, no melhor pôr do sorvete. Sol, com o corpo mais lindo, não sei o que, tá. Isso é o quê? E aí é isso, eu não sei. Isso é o quê? É um jeito de não olhar para aquilo. De não olhar para aquilo. Para aquilo que importa. Para dentro, né? Porque o que você está falando, eu creio que nós vamos até o artista para ver isso, inclusive. Né? Uma pessoa que pula sem rede de proteção mesmo, né? De verdade, né? Exatamente. Tem aquela frase bem famosa, né? Todas as cartas de amor são ridículas. E eu acho que tem essa coisa do ridículo, do frágil, do vulnerável mesmo, do perdedor, né? Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada? Tem algum tombo que você possa dividir agora para nos dar assim um exemplo disso? Eu acho que... Deixa eu pensar. Eu acho que, por exemplo, ter tido... eu tive meu primeiro amor, né? Minha primeira relação foi muito pública, né? Você está falando do Gregório. Do Gregório. O que ficou dessa história de amor? A gente, cara, aprendeu muito, primeiramente. Eu sinto, assim, um com o outro. A gente teve essa coisa da parceria de trabalho que foi muito bonito, assim. E o Monomania, de certa forma, foi um disco que... É um disco que tem muito de todas as minhas vivências até então, né? O primeiro disco, ele é um pouco isso, ele é a sua vida até então. Tudo que estava na gavetinha. Mas quando eu fiz tudo isso, eu tava com ele, então ele é muito... monotemático. Ele tá ali, sabe? Eu acho que o Gregório tá ali muito presente naquele disco. Então, tipo, acho que foi muito bonito, assim, foi muito bonito enquanto durou. É um momento de que você acha que vai ser pra sempre, eu achava muito, assim, vai ser pra sempre, e aí depois entender, não vai,
E aí ter que lidar com a expectativa dos outros. Que foi criado, né, publicamente uma Porque expectativa. às vezes a pessoa também projeta o desejo e a vontade do que queria pra si no Você, outro. claro. Então foi um processo muito doido, assim, que demorou, inclusive, de me desgarrar. Eu até evito, tipo, tô falando aqui porque tô com você, mas eu até evito falar desse Sim. assunto não por nada, porque foi Sim. mas porque eu demorei pra me desgarrar dessa coisa do namorada, sabe? Sei. Durante muito tempo, pelo menos, pra mulher era mais difícil. Sim. Por quê? Porque eu acho que tem uma coisa que a mulher é a esposa, sabe? Eu, pelo menos, sentia muito isso, Sim. sabe? De não enxergar, de ver, não só em mim, assim, mas de ver colegas que também passaram pela mesma coisa, né? Um casamento público em que o cara logo já virou ele próprio, pessoa... E ela continuou com aquele cargo, né? A ex do fulano. Exatamente. O cara já O nome disso é machismo, né? Exatamente. É o nome, né? Exatamente. O que aconteceu? O que aconteceu que eu tava passando lá embaixo foi elogiar a menina da recepção, fazer uma gentileza e falei, porra, que desperdício essa raba aí atrás de um balcão, escondida, aí ela... Nossa, que machismo. Porra, eu sou machista agora? Tem umas outras palavras que eu quero checar com você, por exemplo, esquerdomacho, que é um ambiente que eu creio que você frequenta, né? Sem querer dar nomes, mas... ou falando, por exemplo, do Porta dos Fundos, que é um lugar fantástico, onde você surgiu, dá para se dizer isso, 2012, não é isso? Exatamente, foi em 2012. Né, mesmo naquele ambiente cheio de homens desconstruídos ali, tinha algum esquerdomacho ali? Cara, eu acho que, juro por Deus, não é demagogia, mas eu acho que somos todos esquerdomachos em algum lugar. Todos somos. Tipo, porque eu acho que eu, por exemplo, me enxergo... eu olho pra mim no passado e eu falo, cara, quanta ideia troncha, sabe? Que eu assinei. Eu tinha muito uma coisa de enxergar, acho que, primeiro uma coisa com corpo muito complicada, assim, de tipo, de gorda, magra, sabe? Umas coisas que hoje em dia eu falo, meu Deus, Quanto tempo que eu perdi. Eu lembro de achar que uma mulher que... eu leio, então eu sou melhor do que ela que faz escova no cabelo, entendeu? Sim. Ela é uma patricinha, eu sou legal. E... sabe, uma coisa competitiva. Julgamento, né? Julgamento. E aí, não fazia esporte, não cuidava do meu corpo, porque eu achava que eu era só uma cabeça flutuante. E tipo, como... E não conhecia a menina, não sabia se ela... como é que ela era, se ela era legal, se ela não era. Então a gente sempre teve... Eu tinha muito essa coisa de competição e tal. Então, e se eu, que sou mulher e tal, imagina um cara branco, nananã, e aí óbvio, acho que eu realmente... Já nasce com esse direito, né, de ser preconceituoso. Exatamente, né? eu sim. Direito adquirido. Eu acho muito difícil você achar alguém que já nasceu desconstruído. E acho que estamos ainda em processo, assim, todos nós. Eu acabei de fazer um vídeo que é tipo um top 5 de músicas em que eu ameaço ou penso em cometer um crime. Aí vem uma galera, cadê banho de piscina? Banho de piscina? Cadê banho de piscina? Gente, eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu pesquisei, tá? E você vê uma pessoa se afogando, não é crime. É conivência. E isso não é punido pela lei brasileira. O seu público se identifica muito com você, né? Quando você se abre assim, quem é o seu público? Cara, eu acho que o meu público... Eu acredito que são pessoas desajustadas também. Que maravilha. Você falou esquisito, né? Eu acho que são pessoas esquisitas, assim, no melhor sentido. Claro. Tipo, eu vejo muito isso, que são pessoas que não
se sentem, nem sempre estão se sentindo pertencendo Pertencentes a essa barbaridade, ao ambiente. né? Exatamente. Eu acho desajustado uma palavra boa também, que nem esquisito, porque você não se ajustou a essa barbaridade, O mundo tá é muito essa doido, coisa né? estranha. Como viver de uma maneira desajustada? Ensina pra gente. Eu acho que é isso, acho que é não se levando muito a sério, assim. Eu acredito muito nisso, eu acho que quando a gente se leva muito a sério, todo baque é enorme, né? Porque, se você é uma pessoa seríssima e é muito importante que você acerte, quando você erra, é igualmente importante, É o lance né? da certeza, né? Você tem certeza de uma coisa, bum, o tombo é gigante, né? E você começa a levar a sério as pessoas te elogiando, por exemplo. Quando você começa a botar muita energia e atenção em elogio nesse sentido de você é o máximo, diva, nananã, quando vem a crítica, ela vem na mesma intensidade. Tipo, quer dizer que você tá botando no outro o seu valor, né? Se o outro tá falando bem, eu tenho valor. Se o outro tá falando mal, eu não tenho. E eu quero desenvolver com as pessoas que gostam do meu trabalho uma relação maneira, assim, honesta, de igual para igual. E isso já aconteceu com você, por exemplo, fazendo novela, não foi? Você fez a novela, e aí? Foi, eu fiz uma novela maravilhosa, inclusive, do João Emanuel Carneiro, A Favorita. Tipo, novela incrível, tinha tudo pra eu amar fazer. E eu acho que, não sei se eu não tava não tava pronta, talvez, pra isso. Eu tinha 17 anos, eu acho. Eu voltava pra casa com gosto amargo na boca, assim, sabe? De não ter me encontrado como... Sei, é maduro isso, garota, não é? Coisa muito madura, eu acho legal pra caramba. Eu não sei se você já teve isso, de estar num trabalho que você fala assim, eu não tô dominando esse trabalho tá me dominando. Esse trabalho é maior do que eu, e eu estou indo no piloto automático. Eu tô tateando no escuro, sabe? Estou de passageiro, né? We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger. And we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Tem uma outra palavrinha nova para privilégio, que é nepo baby. Nepo baby. Explica essa palavra aí pra gente. Então, nepo baby é quando você nasce de artistas e tal, e que é mais um privilégio. Mas eu até queria falar de um outro privilégio, que eu acho que é o de crescer num ambiente em que se fala de arte o tempo inteiro. Conta. E isso é um privilégio que não dá para mensurar. Porque quando você vê um artista brilhante que cresceu num lugar em que não se falava disso, você fala, meu Deus, é uma flor no deserto, né? Numa escassez, né? De estímulo. Exatamente. Eu comecei de um lugar que muita gente não começou, sabe? E isso eu acho que talvez seja o maior privilégio, assim. E é um privilégio, aí eu que estou falando, não precisa ser você. João e Adriana Falcão, que dupla é essa? Que né? dupla. Maravilhosos, né? Eles são incríveis. Eu sou muito coruja, assim. Eu sou muito fã de vocês três, na verdade. E que desvantagens que tem de ser filho desse casal? Tem a coisa de acharem... Eu sinto que agora tem se falado muito menos disso. Acho que depois do 4º disco... Sim. Tipo, eu acho que... O pessoal já tem que mudar... mas eu acho que no começo... A própria novela, que foi uma coisa que meus pais tiveram zero a ver, rolava uma coisa assim, ele que botou ela dentro, não. Mas as vantagens e os privilégios, eu acho que superam em muito. A gente
tem sempre... E é isso, eles trabalhavam juntos já, né? Era um casal que trabalhava junto, que a gente sempre gostou de trabalhar, meio circense, né? Família de Família circo. de circo. É isso aí. E você viaja Já junto, vai não sei o tá quê, e é junto. embolado. Mas eu acho que é importante, sim, admitir que essa coisa do circo vem com muito privilégio junto. Ah, que delícia de privilégio nesse caso, viu? Não é Não é? incrível. Eles são incríveis. Um beijinho para os dois. No próximo bloco nós vamos até o fundo do poço, que é onde esta moça encontra a beleza, os voos mais altos de Clarice Falcão no fundo do poço. Tem mais. Na música Fundo do Poço, a minha convidada, a atriz e cantora Clarice Falcão, diz assim: quando eu cheguei não tinha nada, deu até vontade de ir embora. Quando eu desisti de achar a porta, comecei a me sentir em casa. E eu nem penso em como tá lá fora. Tá gostoso aqui no fundo do poço. Que é isso? Que é isso, Clarice? Gostoso aqui no fundo do poço? Ah, eu acho que é um pouco sobre... Sabe aquele momento em que você tá muito mal e você começa a ficar meio que... É difícil de sair porque tá meio confortável. A depressão, às vezes, ela te dá até eu acho que ela te dá a falsa sensação de conforto, de que vai ser muito desconfortável levantar. Sair. Fazer qualquer coisa, ver o sol. Não, vai lá, faz exercício, vai melhorar. Assim, não, aqui que tá bom. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. E eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? A tensão. Cara. Não, você falar disso, o conforto dentro de uma depressão ou de um estado de fundo do poço, você vai dizer como que faz para sair, então, ou não precisa? Então, eu acho que... O que se aprende no fundo do poço? Eu acho que também dá para ser interpretado como você viver a sua tristeza plenamente, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, tem uma negação da tristeza. O luto é uma coisa muito... que todo mundo fala, né? Que o luto precisa ser vivido. Que você não pode pular essa fase, né? Você não... Não quero. Se você eu não pular, quero viver o luto. você vai ficar o tempo todo voltando, né? Você nunca sai dele, nunca né? sai. Então, eu sinto que o fundo do poço, ele precisa ser vivido, sabe? De alguma forma. Então, acho que talvez também seja isso, né? Não é pra você ficar lá pra sempre. Sim. Mas você, tipo, viver até você conseguir sair, assim. Sim. Lugar pra eu ficar por horas. Eu que decorei meu fundo do poço, meu fundo do poço, meu fundo do poço. Lugar pra eu ficar por horas. E as suas canções, até as mais pesadas, sempre têm humor. Como dosar dor e amor e humor? Eu acho que é no olho, né? Não tem o copinho. Eu acho que é no olho mesmo. Mas eu gosto muito de misturar, assim, as coisas que eu mais gosto de ver também são misturadas, né? Um drama que tem um pouco de comédia, uma comédia que tem um pouco de drama. Eu acho que isso dá camada, sabe? Não sei, acho que, tipo, falar só o fundo do poço tá horrível é uma coisa que meio que é ruim estar no fundo do poço, né? Mas pensar no que tem de bonitinho no fundo do poço é uma volta que me interessa mais como artista. Tem hora que dá vontade de morar dentro da sua cabeça. Como é que é aí dentro?
Ah, é um caos. Não quero morar aqui, não. É um caos. É zero arrumadinho. Zero arrumadinho, mas... Eu falei na música, mas a minha cabeça é zero arrumada. Mas eu acho... Coisa arrumadinha é uma das coisas que eu acho mais horrível. Tudo limpinho, tudo vidro, limpinho, tudo tudo retinho, ajeitadinho. branquinho, organizado por faixas de cores. Tem gente que gosta disso. Que gosta, né? Alfabético, com corpo, nananã. Tudo, no manual, né? Não sei fazer isso, não. Vamos falar de saúde mental. Você teve um diagnóstico de bipolaridade, é isso? Espectro bipolar, O assim. que é isso? Traduz isso para quem não conhece. Então, eu durante muito tempo, eu tinha algumas crises depressivas, fundo do poço, assim. E eu achei mesmo que durante muitos anos, que eu tinha depressão. E aí ela, enfim, tinha crises, e aí ficava bem e tal. E aí mas eu sempre sentia que... E aí comecei a tomar antidepressivo, mas sempre senti que não era totalmente isso que eu tinha. E até que eu fui numa psiquiatra que analisou meu caso, contei, ela falou assim, Clarice, eu acho que você estaria no espectro bipolar. E eu comecei a entender que não é que eu tinha a depressão só, sabe? Eu tinha momentos de pico de extrema impulsividade, que chama de mania, né? Tipo o quê? Cara, de fazer as coisas sem pensar, de não querer acabar, tipo, à noite, de excesso, de beber demais, e aí fica doida, aí começa a atravessar fora da faixa, na rua, movimento. Intensidades. Não ter cuidado com você mesmo, começava a falar muito rápido, começava... para cada um se manifesta de jeitos, e tem graus, né? Eu sinto que eu sou um grau muito controlável, mas tem gente que perde tudo no jogo, tem gente que quer se candidatar à presidência dos Estados Unidos, sabe? Tipo, uma coisa de mania de grandeza. Alguns são eleitos, inclusive. Alguns são eleitos, inclusive. E eu gosto de falar isso aqui porque saúde mental é uma coisa que agora, inclusive, 1/3, segundo as últimas pesquisas, né, dos brasileiros estão com problema de saúde mental. Temos que falar mais, você não acha? Eu acho. E o bipolar, eu fico imaginando que é um trânsito entre opostos, assim, áspero e macio, né? Aqueles estados que você falou mesmo. Exatamente. Tem um lado que a mania, ela tem uma coisa que ela é um pouco agradável em algum lugar, porque você se sente muito bem, você se sente muito enérgico e tal, papapá. Só que o que todo mundo diz, é um consenso, é que quanto mais alto você vai, a queda depois dessa coisa dos ciclos é maior. Você vai ter que buscar outra alta, né? E chegar em outra baixa. E chegar em outra baixa. Então, o que eu estava fazendo, que era só tomar antidepressivo, estava me fazendo... Me jogava lá em cima, e aí depois eu, tipo... Então, assim, o antidepressivo funcionava, e depois desfuncionava. E eu não sabendo. Ou seja, não ser falado sobre isso, o diagnóstico errado no meu caso, estava me fazendo muito mal. Então, de procurar saber que também não é só depressão, não é só... Tem milhões de coisas, tem borderline, tem TDAH, tem 1000 coisas que você... que é importante procurar saber. É importante ir atrás, né? E, inclusive, sem preconceito, porque depressão é algo muito sério, que tem que ser olhado, né? E o antidepressivo também, às vezes, tem um preconceito contra o remédio, que é, sim, uma ferramenta para você segurar a onda, por enquanto, né? Não é uma solução. Eu sinto que as pessoas têm muito preconceito, e assim, para mim, funcionou muito bem, especialmente quando eu fui medicada certa, tipo assim, a minha vida mudou. Assim. Essa coisa dos picos, é como o regulador de humor, ele achata um pouquinho, né? Então você começa a ser um pouquinho mais... você fica feliz, depois fica triste, normal.
Então, pra mim, ajudou muito. Eu não acho que é pra todo mundo. Tem gente que não acho que tem outras formas Claro. de lidar e tal. Mas eu acho que o preconceito contra isso eu acho muito bobo, assim. O Até diagnóstico é fundamental, né? porque Isso que você está diagnóstico é falando. fundamental. Né? Como manter a sanidade mental vivendo no Brasil e com todas as bizarrices dos últimos anos? Pra que manter? Sanidade mental, que coisa mais antiga. Eu acho, inclusive, que até cafona hoje em dia, que nem Max Colar. É uma tendência que não volta mais, não. Você é a cara do Rio, mas não nasceu no Rio. É do Recife, pernambucana. Quais são suas primeiras imagens do Rio? Criança é muito escola, né? Eu lembro muito de ser a menina de fora. Com 6 anos, sei lá. Já era menina de fora. Já era menina de fora. E eu demorei, assim, pra fazer amigo, pra me enturmar. Demorei anos e anos, assim, tipo, 15 anos. Só. Demorei bastante. Calma, porque vai chegar hoje, assim. Mas eu sinto que eu me sinto totalmente moradora mas tem alguma coisa que eu não me sinto totalmente carioca, sabe? Sei. Acho que por ter sido criada por, enfim, pai pernambucano, minha mãe morou lá desde os 10 anos, então praticamente pernambucano também. Sim. Eu sinto que parte até do senso de humor, eu sinto que vem... É muito forte esse caldo, né? De Pernambuco, principalmente, dessa cultura. É uma galera muito engraçada, cara. É demais. Tipo, muito inteligente, um humor muito inteligente, assim. Você vai... Eu passei muito tempo em Recife, né? Na Natal, festa junina, ver a avó, ver os primos, ver nananã. E eu lembro de chegar lá e, assim, é todo mundo muito engraçado, sabe? E abre a boca e fala, né? Eu acho isso uma arte, né? Linda, né? Aí tu fala, nós vai buscar tudo em quê? Tá pensando que é de Uber? Não vai de cavalo, porra! Ai! O que entrou primeiro na sua vida? A atuação ou a música? Se você for pensar, eu fazia show com escova de cabelo cantando Pense em Mim, né? Então, acho que eu era amostrada mesmo. Pense em Mim é maravilhosa, Pense né? em Mim era tudo. Meu Deus. É tudo, né? Eu lembro que eu fiz eu gostava de um programa que era do Silvio Santos, que era de paródia, e eu adorava. Eu queria muito mandar minha paródia quando eu era criança, e era de Pense em Mim. E era Vote em Mim, a paródia. E aí era, vamos pegar a primeira eleição com destino a prefeito da cidade. E eu queria muito mandar. Olha aí, Vote em mim. gravaram, pessoal? Vote em mim. Vocês viram? Viu? Agora, já mudei de ideia, agora eu vou me candidatar. Mudei de ideia em 20 minutos. Entregou, hein? Jaine Machado. Clarice, seus sonhos e pretensões da juventude foram alcançados? Eu acho que eu nem lembro o que eu sonhava, sabia? Eu tenho... A minha mãe, eu acho que ela costuma muito dizer quando eu começava a imaginar muita coisa lá pra frente, ela falava, mas tem a vida, né, Clarice? Você tá esquecendo desse pequeno detalhe. Tem que combinar, né? E aí eu acho que isso foi entrando, assim, e eu tento não olhar muito pra frente. Essa coisa dos sonhos, eu acho que eu tento limitar, tipo, qual é meu sonho agora, sabe? O que eu quero agora? Porque a vida foi levando, por exemplo, quando eu entrei na novela, eu pensei, de repente eu vou virar atriz da Globo, novela. E a vida me trouxe tantas outras coisas, até mais criativas pra mim, entendeu? Tipo, eu nunca imaginaria isso, sabe? Então eu fico deixando a vida encarregada de sonhar por mim, sabe? Tua bio do Instagram não define a tua bio com Deus não, tá? Na bio é uma coisa, no destaque é outra. Na bio coloca o nome de Jesus. Aí no destaque você coloca você nas festas curtindo. O que você veio fazer aqui? Falando egoístamente, eu acho que eu vim me apaixonar. Tá assim, conseguindo?
Tô conseguindo várias vezes, muitas. Tá muito... eu acho que tem aquele texto lindo do Paulo Mendes Campos, que chama O Amor Acaba, e ele fala sobre como o amor pode acabar a qualquer momento, né? Mas aí ele termina, mas pode recomeçar também a qualquer momento, sem aviso e tal. E eu acho esse poema, não é exatamente um poema, né? É um texto, mas tem muito de poesia. E eu acho a coisa mais linda, assim. Acho que o amor começa a qualquer momento, assim, meio de repente, e acaba também e recomeça de novo. Demais. Você consegue perceber quando você consegue ser quem você é? É uma ótima pergunta, né? É difícil. Eu acho que eu consigo ser quem eu sou quando eu não tô... Eu não sei. Eu ia falar que eu consigo ser como eu sou quando eu não tô tentando impressionar alguém. Mas depois eu fiquei pensando que talvez seja o contrário. Eu sou bastante eu quando eu tô tentando. Eu fico tentando pegar o melhor de mim, assim. Talvez eu, tipo... Eu acho que quando eu tô bem. Eu acho que quando eu não tô bem, eu sou... Eu acho que às vezes eu não me reconheço, assim. Eu acho que quando eu, tipo, tô no fundo do poço mesmo, assim, sabe? O fundo do poço mal decorado. Mal decorado. Eu acho que eu não me reconheço tanto. Eu fico, pô, quem é? Você é tão... Você é uma pessoa tão, sabe, apaixonada e presente. Eu gosto das coisas, sabe? Eu gosto de gostar das coisas. Como diria Gilberto Gil, né? Eu gosto de gostar. Eu gosto de gostar. Clarice Franco de Abreu Falcão. O que é a vida? A vida... Eu acho que a vida é um belo campo com um poço. Então, às vezes você tá às vezes você tá no campo, às vezes você tá com as vaquinhas, com não sei o quê, e às vezes você tá no poço. É isso. Pegando água, né, pra poder alimentar, regar as plantas, alimentar as vaquinhas e tudo mais. É a famosa montanha-russa, né? Às vezes você tá em cima e às vezes você tá embaixo. Clarice, eu só vou pedir uma dica. Pra quem, entendeu, caiu no truque. Pra quem caiu no truque? Cara, passe adiante, dê o truque em alguém. Mas que malvado. Eu sou escorpiana, né? Então tamo junto. Tamo junto! Tamo. Sou escorpiana. Obrigado pela visita. Ai, foi maravilhoso. Coisa.